a gente estava conversando sobre isso, sobre quando você é ruim, você consegue dar grandes saltos de melhora. Certo? Tipo, você vai de 0 a 10, você tá no 3 ou não. É muito fácil chegar do 3 ao 4. Quando você tá no 8, você começa a dizer, cara, eu tenho que ir pro 8.2, pro 8.4, 8.5. Ele decidiu fazer 3 reuniões por mês, uma na primeira semana, outra na segunda, outra na terceira, porque ele identificou que tem um pico de produtividade pós-reunião. Ele podia falar assim, pô, mas como é que eu faço para esse pico de produtividade durar mais? Como é que eu... Ele pode fazer isso. E a gente acredita que a repetição de compartilhar boas práticas, de orientação, vai gerar um residual que lá na frente, quem sabe a reunião tem que ter um outro objetivo. Mas ele decidiu como ele, como líder, tem que agir. Falava exatamente isso. Eu quero a meta, eu não interessa o que você vai fazendo, tipo assim, não interessa se o pato é macho ou fêmea, me traga o ovo do pato. Então veja que às vezes o líder espera uma mudança de comportamento da equipe, quando na verdade o que tem que ter é uma mudança de comportamento no modelo dele de gestão da equipe, né? E às vezes são ajustes pequenos. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um podcast Venda Mais, nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança. Hoje é a dupla caipira de vendas mais famosa do Brasil, mais conhecida, né? Do tipo, há 30 anos tocando sucessos aqui em todas as rádios de quem gosta de vendas. A gente não tem convidado, o que é muito interessante para nós, porque geralmente quando vem o convidado, o foco, né, é o convidado, às vezes não sai na sequência, né? Mas, por exemplo, na semana passada, das gravações na sequência, a gente falou com o pessoal da casa do Ronald McDonald, a gerente veio aqui, foi super interessante, e é muito legal trazer esses elementos diferentes, porque, né, tipo, dá um ar novo, é importante a gente entender que vendas está conectado com o resto do mundo, a gente como ser humano precisa desenvolver também, mas quando o Marcelo e eu estamos aqui, nós vamos falar de vendas, gestão e liderança, esse é o assunto. Então, antes da gente começar e entrar no assunto, eu queria te relembrar de curtir, de comentar, de compartilhar, super importante, né? A gente quer que mais gente tenha acesso ao podcast, a gente quer que você ouça com frequência e nos dê um feedback para a gente poder aprimorando, ajustando, que você ouça com a sua equipe, faça trabalho, né, junto com eles. Isso é muito legal de você usar como ferramenta. Que acaba sendo um treinamento, né? Do tipo, todas as semanas você ouvir meia hora, uma hora de um conteúdo, vai somando, isso aí vai somando e vai fazendo diferença na tua vida. E também queria relembrar que se você precisar de ajuda para fazer um diagnóstico do seu processo, modelo comercial, se você precisa treinar a sua equipe de venda, seja numa ação pontual, um indicador que você quer melhorar, um lançamento de um produto ou serviço, alguma coisa que está acontecendo, ou num programa mais longo, continuado, né, onde você quer realmente desenvolver todas as competências e habilidades da sua equipe, se você precisa contratar um executivo graduado da sua empresa, você quer consultoria para, né, ver mix de produtos, gestão de carteira, como que está a questão mais estratégica da tua área comercial. Se você quer terceirizar a tua força de vendas, o Marcelo não fala muito sobre isso, mas é uma iniciativa que a gente tem feito que é muito, muito interessante, que algumas empresas dizem, na verdade, minha vocação, minha habilidade está em criar, em produzir produtos ou serviços, e eu preciso de alguém que assuma a parte de vendas. Nós fazemos isso também. Então, fazemos de maneira muito discreta, super top, mas somos a maior empresa da América Latina, hoje o maior hub de soluções na área comercial. Então, se você precisar de ajuda em qualquer uma dessas áreas, você conhece o Marcelo, conhece o Raul, conhece a nossa equipe, a gente já, né, trouxe o Fabiano, trouxe a Karen, quer dizer, a gente tem uma equipe de verdade, não é aquela coisa da banda de um homem só, nós somos uma equipe de verdade e queremos te ajudar. Então, se você precisar de qualquer coisa, levante a mão, mande um e-mail, vai ser sempre um prazer, uma honra poder trabalhar com você. E o assunto de hoje é por que a tua equipe bate a meta. Ou, como muito bem lembrou Marcelo quando a gente estava conversando antes de começar, ou não bate a meta, né, Marcelo? Tipo, né, porque também é comum. E pela pesquisa que eu estava vendo os resultados lá de gestão comercial, ainda tem muita gente que não está batendo a meta, e mesmo quando bate, não é consistente. Então, claramente, é um assunto que faz parte do dia a dia de todo gestor comercial, de toda gestora, e Marcelo e eu vamos falar sobre isso. Então, Marcelo, para começar, algum comentário? E aí a gente engata? Não, sabe, muito bacana, a gente estava batendo papo aqui antes de entrar, prazer estar aqui com você, em primeiro lugar, prazer estar aqui com todo mundo que nos ouve. Sabe que eu tenho tido alguns encontros muito bacanas aí pelo Brasil, né, e as pessoas falando bem assim, pô, muita gente saudosista da revista Venda Mais, como nós somos saudosistas da revista Venda Mais, né, e muita gente falando bem assim, pô, vocês acharam a lógica da revista no podcast. Eu falei, pô, que bom, né? Porque a revista não era só vendas, né? Ela tinha vendas, tinha liderança e tinha páginas lá que a gente falava sobre assuntos diversos, como a gente
falou num dos últimos podcasts nossos. Então, é muito bacana isso, a gente achar a nossa linguagem, né? Mas, acima de tudo, todo mundo falando assim, cara, eu leio, ouço o podcast como eu lia a revista. Faz parte da minha formação. Eu falei, pô, isso para nós é o melhor presente que pode ter, né? Porque a gente faz exatamente com essa ideia, né? De aprofundar mais, né? De não ficar, como a gente sempre fala, de formulazinha aqui. Então, esses dias, 2 pessoas, na verdade, me falaram exatamente isso. Eu falei, pô, que bacana. E eu fui para dar uma palestra numa empresa, pô, com área comercial super alto nível, né? E aí tudo começou com o gestor falando assim: quem daqui ouve o podcast Venda Mais? E aí tinha lá umas 30 pessoas, mais ou menos, altíssimo nível, e aí 4 ou 5 levantaram a mão e falaram assim: eu ouço, e alguns veem o podcast Venda Mais, né? E ele deu uma dura nos outros, né? Ele falava assim: pô, cara, hoje em dia você não absorve conhecimento porque não quer, porque tá aí de graça, né? E o podcast Venda Mais é isso, né? Ele falou: eu pagava para vocês assinarem a revista, e hoje em dia vocês têm a chance de ver de graça e vocês não absorvem isso, né? Então, achei muito bacana e é sempre um feedback bem interessante de ouvir aí pelo Brasil. E você sabe que tem sido muito frequente eu ir para uma empresa também, né? Tipo, e aí o diretor vir falar comigo e dizer, Raul, você talvez não saiba quem eu sou, mas eu comecei em vendas 20 e tantos anos atrás, não sei o que tá, e estava procurando na época alguma coisa para melhorar, porque né, eu precisava melhorar, e aquela sede de. E aí eu achei a Venda Mais, a revista, porque e é assim, estava visitando um cliente, um amigo que indicou, o chefe que deu, não sei o que, o cara quer ver. Hoje o cara, né, 20 e poucos anos depois, é diretor. E aí você vê que, mas 20 anos atrás já tinha essa sede, essa busca de melhorar. E aí os caras continuam acompanhando a gente agora, né? Levam a gente para treinar a equipe, com a gente, eles querem conversar diretamente, né? Mas né, geralmente é com a equipe. E você vê que é muito legal. E eu estou esperando que daqui a 5 ou 10 anos comece a aparecer os vendedores que querem ser gerentes ou que querem ser diretores, que disseram, pô, eu acompanhava você, o Caetano, no podcast. Certo? Tipo, você vai ter né, todo o seu ciclo assim, de melhoria. Isso é muito legal. Marcelo, vamos falar aqui de por que uma equipe bate a meta e por que não bate a meta. E a gente estava falando lá no começo, que eu acho que é um excelente ponto de começo de conversa, que é onde que geralmente deveria estar o foco e quando que eu vejo que ele está errado, certo? E que você já de cara você sabe, isso aqui não vai dar certo. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, você sabe que eu voltei a dar uma olhada nos hábitos atômicos ali, né, no livro Hábitos Atômicos, eu acho muito bacana, assim. E uma das primeiras histórias do livro, né, ele conta sobre como pequenos hábitos mudam resultados, né? E ele conta da história da equipe de ciclismo da Inglaterra, né? Que a Inglaterra sempre foi uma potência e de repente parou de ganhar. A coisa ficou tão humilhante que eles pararam de ganhar no ciclismo e as empresas não queriam nem vender bicicleta para eles para não atrelar a imagem a uma equipe derrotada, né? Aí um cara lá assumiu a gestão desse time, né? E ele começou a fazer pequenas melhorias, né? Pequenas melhorias. Começou a melhorar a roupa, começou a usar a mesma roupa que a galera usava no indoor, começou a mudar um pouquinho do treinamento, começou a mudar a maneira com que eles faziam o tratamento do pneu da bicicleta para que ele conseguisse ter mais velocidade, e foi fazendo pequenos ajustes dentro do processo. Resultado, durante muitos anos teve uma hegemonia da Inglaterra ganhando campeonatos, né? E aí, quando termina, eles ganham a primeira volta da França, e aí vai perguntar pro cara, fala para quem ganhou, não lembro o nome agora, falou assim, pô, vocês, esse ano vocês quiseram mesmo ganhar. Ele falou, não, a gente sempre quis ganhar. É que a gente, de verdade, estava muito mais preocupado em ganhar do que no que nós tínhamos que fazer para ganhar, né? E agora a gente entendeu que a gente tinha um monte de pequenos ajustes para fazer se nós quiséssemos ganhar. E não foi nenhum grande ajuste, foram pequenos ajustes. Então, para mim, a história da meta está muito conectada com isso, sobre onde são os pontos de ajuste que eu preciso fazer na minha estrutura e pequenos ajustes, cada um melhora 1%, 2%, 3%, e a gente vai aprimorando o processo comercial como um todo. O fato é que a maioria das vezes o gestor comercial, ele olha só na meta e ele fica falando da meta, ele fala da meta, ele fala da meta, ele liga para o cara para cobrar meta. Sabe quando um vendedor fica ligando para você para fazer follow-up? Ah, já viu minha proposta? Já viu uma proposta? Tem gestores que são isso. Eles ficam o tempo inteiro ligando para a equipe para cobrar meta, né? E eles deveriam ligar para a equipe para falar assim, olha,
preste atenção aqui que esse ponto aqui você não está fazendo. E se você fizer esse ponto, tem maior possibilidade de você atingir a meta. Mas é muito mais fácil ligar e cobrar a meta. Porque, enfim, ele tem a sensação de, eu já cobrei a meta, agora a galera vai lá e faz isso acontecer. Então, esse processo de cobrar os detalhes que vai fazer a meta acontecer é muito mais importante do que ficar o tempo inteiro cobrando meta da equipe. E o que a gente vê ainda muito no mercado são gestores cobrando meta e não cobrando ações que fazem a meta acontecer ou não. Eu tenho aqui alguns comentários em relação a isso, que é bem interessante, porque tem um TED Talk, né, justamente falando sobre isso, e o cara mostra o Djokovic, quando ele ganhava 47% dos pontos que ele jogava, ele era cento e poucos do ranking no mundo. Aí ele melhora para 48%, ele entra nos top 100. Ele melhora 49%, passa a ganhar 49% dos pontos, ele vai assim. Aí agora ele estava em 51 ou 52, não é assim, tipo 53%. Então, você vê que ele não é que ele quer 100% ou 70%, nem perto disso. Mas ele foi fazendo esse ajuste, estudando, e hoje ele é o top, certo? Tipo, mais condecorado, etc., multimilionário, merecidamente, porque é um estudioso do assunto, de dizer, cara, onde que eu posso melhorar 1%? E uma coisa que eu noto nessas horas é que quando você é muito ruim, é engraçado, porque eu estava tendo essa conversa com meu filho outro dia, e a gente começou a jogar pádel juntos, né? A gente joga os campeonatos, etc., e ele claramente vai me passar em algum momento, mas eu tenho muito mais experiência do que ele, e a gente faz um mix legal de, tipo, força, né, de energia da juventude, né, e o meu calmo, tranquilo, vamos estudar, né? Então, ele não quer nem saber, só quer dar porrada, e eu tô olhando dizendo como que o outro adversário joga. Mas, né, nos dois... E a gente tava conversando sobre isso, sobre quando você é ruim, você consegue dar grandes saltos de melhora. Certo? Tipo, você vai de 0 a 10, você tá no 3 ou não. É muito fácil chegar do 3 ao 4. É muito mais fácil chegar do 4 ao 5. Quando você tá no 8, você começa a dizer, cara, eu tenho que ir pro 8.2, pro 8.4, 8.5. Isso meio que começa a ficar complexo, porque o cérebro humano não gosta dessa lentidão, dessa consistência. Não, eu já queria dar um salto, eu queria dar uma coisa gigantesca. Quando você pega o técnico do ciclismo que diz, cara, eu vou desmontar a bicicleta e eu vou ver todos os pontos onde eu posso melhorar 1%, eu vou pegar o atleta, vou dizer todos os pontos onde eu posso melhorar 1%, é um trabalho completamente diferente, isso significa que eu preciso ter uma gestão também diferente, porque eu já não estou gerindo ineficiências escandalosas, coisas fáceis, eu já estou começando a fazer uma sintonia fina que exige uma sintonia fina também na forma como você lidera, certo? E uma outra coisa que eu me lembro, quando a gente estava no Small Giants, tinha o Nick Sarillo, que ele tem uma pizzaria em Chicago, e ele sempre falava sobre o autor que escreveu sobre platôs. E platôs são momentos onde a gente está fazendo uma coisa, tá? E o autor do livro é um mestre em Aikido, que ele foi tentar entender porque era tão difícil chegar à faixa preta. E aí uma das coisas que ele viu, esse platô, é de que quando você é faixa branca e vai para a faixa amarela ou para a faixa azul, você rapidamente faz isso, certo? Tipo 1 ou 2 meses você vai. Mas quando você está na marrom para chegar na preta, já começa a demorar mais. E quando você está na preta, tipo primeiro dan e quer chegar na preta segundo dan, demora mais ainda. E aí todo mundo desiste. Por quê? Porque você está fazendo tudo que está certinho e ainda está demorando um pouco para dar resultado. E aí a gente tem uma cultura imediatista de dizer, vamos tentar implantar uma coisa que rapidamente me dê uma solução, mas quando eu tenho uma equipe grande, quando eu dependo de outras pessoas, quando eu estou treinando, desenvolvendo uma competência, estou mudando um indicador, etc., eu preciso fazer esse ajuste. Então, note como a gente está, para você que está nos vendo, nos ouvindo, note como o tempo inteiro a gente está falando, você tem que agora focar em processo, já não é mais. Você quer o resultado? Pare de falar de resultado. O resultado é um norte, é uma bandeira, uma bússola. Mas o que interessa de verdade é a construção de como você vai chegar lá. E quando você era muito ruim, era fácil de você fazer isso, certo? Você trocava a bicicleta toda. Agora, quando você já está com a melhor bicicleta do mundo, o que você faz? Certo? Tipo, para onde você olha? Você começa a olhar os pequenos detalhes. O Pepe Guardiola, que é um cara que eu sigo muito, ele entra no campo, no treino, e faz o jogador mudar 1 metro onde ele está. O jogador é multimilionário, treina desde que é criancinha, é claramente um talento, está na seleção do seu país e no Manchester City, que é do tipo o cara mais premiado possível, e o cara entra, pega ele pelo braço e dizendo, campeão, o negócio é o seguinte,
você deveria estar aqui. Por quê? Porque o que vai acontecer e aí que é o interessante, o que vai acontecer e já está ensinando o atleta a pensar lá na frente. Então tá já, né, criando novos líderes dentro do campo. Então, muito legal. Esses são os meus comentários, Marcelo. Teus? Não, eu acho super, super bacana isso que você está falando, Raul, porque às vezes o líder ele fica olhando o comportamento da equipe. E antes do comportamento da equipe, para atingir resultados, então o Raul falou, o Pepe Guardiola, ele entra, né? Se ele entra no campo em movimento, é porque ele sabe onde o cara está, onde o cara deveria estar. Tem um cliente nosso de aceleração comercial que é muito bacana. A gente começou lá e ele fazia reunião mensal com a equipe. E aí a gente gosta de mexer nos números, né? E a gente falou assim, legal, o que acontece quando você faz a reunião mensal com a equipe dele de representantes comerciais? Daí ele falou assim, olha, eu consegui fazer na reunião no começo do mês que a equipe tivesse uma performance melhor na primeira semana do mês, ou primeira semana depois da reunião, não é exatamente no dia primeiro, eles começaram a ter um crescimento de produtividade ali, quando geralmente era o momento da ressaca deles, né? Era um momento que se matou para atingir a meta, aí ele volta e eu fazia a reunião com eles, e aí quanto mais rápido eu fizesse a reunião, mais eu tinha um ganho de performance nesse começo do mês. Aí a gente falou, legal, vamos fazer 2 reuniões por mês? Aí ele falou assim, será que os representantes vão participar de 2 reuniões por mês? Eu falei, vamos tentar fazer 2 reuniões por mês. E ele começou a fazer 2 reuniões por mês, e ele falou assim, opa, gerei um novo pico de atividades da minha equipe aqui, porque a reunião, a gente decodifica bem a reunião, decupa bem a reunião, então ele compartilha boas práticas da equipe, ele conta a história. É uma reunião positiva, não é uma reunião de cobrança, porque se for fazer reunião de cobrança, ninguém participa. Então é uma reunião positiva, onde ele compartilha uma boa prática, ele conta uma boa história, alguém conseguiu uma venda grande, alguém conseguiu prospectar um cliente legal, né? E ele vai compartilhando boa prática. Ele falou assim, opa, gerei um pico aqui no meio do mês. Né? E aí a gente falou assim, legal, onde você não precisa gerar pico? Ele falou, no final do mês eu não preciso gerar pico, porque o pico já acontece no final do mês. Aí a gente falou assim, vamos fazer 3 reuniões por mês, né? Começo do mês, primeira semana, segunda semana, terceira semana do mês, e ele falou assim, vamos ver o que acontece. E o que acontece? Ele teve 3 momentos de aumento de produtividade da equipe. Na quarta semana ele não faz, porque na quarta semana já está todo mundo acelerado e já vai claramente produzir mais. Então, veja, ele decidiu fazer 3 reuniões por mês, uma na primeira semana, outra na segunda, outra na terceira, porque ele identificou que tem um pico de produtividade pós-reunião. Ele podia falar assim, mas como é que eu faço para esse pico de produtividade durar mais? Como é que Ele pode fazer isso. E a gente acredita que a repetição de compartilhar boas práticas, de orientação, vai gerar um residual que lá na frente, quem sabe a reunião tem que ter um outro objetivo. Mas ele decidiu como ele, como líder, tem que agir. Então veja que às vezes o líder espera uma mudança de comportamento da equipe, quando na verdade o que tem que ter é uma mudança de comportamento no modelo dele de gestão da equipe, né? E às vezes são ajustes pequenos. Então você fala assim, eles bateram a meta porque tem 3 reuniões por mês. Não é disso exatamente que a gente está falando, ainda que os resultados dele tenham melhorado. O que nós estamos falando é o seguinte, é você observar o quanto essa mudança de comportamento sua gera uma mudança de comportamento do seu time. Então, isso é o mais importante, né? Então, a gente vai criando uma cultura de mudança de comportamento do líder, que vai gerar uma mudança de comportamento da equipe, e isso fecha o resultado. Então, veja, isso é mais 5% no processo. Você fala, cara, 5%? O que você, líder, teria que se descabelar para conseguir fazer a equipe produzir 5% a mais? De repente você fala, cara, em vez de uma reunião, se eu fizer 3, eu consigo ter um resultado melhor. Faça 3. Então, você vai ter resultado movimentando a sua equipe, mas também repensando como a sua rotina estimula a sua equipe a produzir mais ou não. Perfeito. Você sabe que na semana passada, justamente, eu estava fazendo um workshop e uma das pessoas comentou que eles têm a terça-feira, e tem um nome lá, terça mágica, terça alguma coisa, porque fizeram um estudo e viram que terça-feira era o dia que menos faturamento tinha. E aí, então, falaram, não, vamos transformar isso em algo positivo. E aí, então, começou que era uma terça-feira por mês, aí daqui a pouco eram 2 terça-feira por mês, era terça-feira por mês, então não era uma reunião, mas era tipo uma campanha, certo? Sempre com coisas novas acontecendo para motivar a equipe. Porque chegava na segunda-feira, e aí todo mundo estava motivado, fazendo follow-up, não sei o que, na terça começava a dar uma caída, ela falou, não posso deixar essa caída. E aí começou a levantar, e é muito legal, então, quando você vê que o líder está olhando e interferindo positivamente, não está aceitando passivamente de que, não, terça-feira é fraco mesmo, certo? Tipo, e a equipe dizendo, não, nós vamos lidar de maneira proativa com isso, nós vamos fazer alguma coisa. Num caso foi, vamos fazer mais reuniões, a reunião é positiva, ótimo, isso influencia, fantástico.
que já tem outra conversa de dizer o que é que, né, quais são os fatores, as variáveis que influenciam, né? Mas então a reunião era uma delas. Esse pessoal começou a fazer a campanha. Se você parar para pensar bem, a campanha é feita com o lançamento numa reunião que todo mundo sabe que vai ter, certo? Do tipo, então faz parte da lógica. E tem um assunto, acho que está macro aqui, que é comunicar melhor com a equipe, né? Tem um livro chamado Positividade, que é a regra do 3 para 1, 3 comentários positivos para 1 de melhoria, ou uma crítica, né? Então, é uma coisa que eu tenho falado muito com os líderes, de que geralmente isso está invertido. As pessoas estão, né, em cargos de liderança, estão invertendo, estão fazendo 3 críticas ou 3 cobranças para 1 elogio, quando fazem um elogio. Tá? Então, tipo, eu tenho que inverter isso. Nesse caso que você estava falando, pode ver que você mesmo, né, reforçou, era uma agenda positiva. Certo? O encontro tinha uma agenda positiva, então provavelmente quando eu trago pessoas para dizer o que está funcionando e foco no que está funcionando, isso é uma discussão que eu tive outro dia com o meu médico, que ele fica procurando só sintomas negativos. Eu digo, mas por que esse foco tão forte na doença? Né? Uma das coisas que tem da crítica da psicologia positiva em relação à psicologia normal, por exemplo, se você for estudar Freud, Lacan, etc., vamos estudar os desvios de conduta, vamos estudar neurose, vamos estudar psicose, vamos estudar as pessoas doentes. Por que não estuda as pessoas saudáveis, sabe? Tipo, por que a gente não usa isso como referência? Então, a positividade é uma coisa super importante. Para você que é líder e está nos ouvindo, pare para prestar atenção na próxima reunião que você está fazendo, se a agenda foi realmente positiva. Eu adoro fazer um exercício que eu dou para os meus mentorados, e dizer, no final da reunião, eu quero que você marque simplesmente um sinal de positivo ou negativo da energia que você sentiu durante essa energia, certo? Ela não pode ser neutra e muito menos negativa, tá? De vez em quando vai ter, porque é natural do nosso processo, certo? Tipo, mas eu quero 2 positivos, né? E você começa a treinar isso. Outra coisa que eu acho super importante, que o Marcelo estava falando e que eu acho importante reforçar. Quando você tem uma agenda focada no que está funcionando, o líder muitas vezes está simplesmente coordenando, facilitando a reunião. Quem está falando é a equipe. Então, se você estivesse gravando esta reunião e depois fosse olhar, você vai ter um equilíbrio muito grande, às vezes até a equipe falando muito mais do que o líder. Quando você tem um monólogo da liderança, você vai saber que provavelmente está indo para a cobrança, provavelmente está indo para o negativo, está focando em resultado e não em processo, certo? E eu não estou conseguindo extrair da equipe o que realmente está funcionando. Eu deveria, como líder, estar trazendo e tracionando sempre o tempo inteiro alguém na minha equipe está fazendo alguma coisa que está funcionando. Estou reforçando isso ou estou reforçando o comportamento que está errado? Né? Parei para pensar de novo. Estou focando na neurose, na psicose, ou estou focando no saudável, nas pessoas felizes? Então tem um conceito inteiro. E outra coisa é aqui, de novo, é de quantidade de reuniões versus qualidade de reuniões. De vez em quando, diz Raul, né, eu pergunto, né, quantas reuniões, como é que é a reunião? Paramos de fazer algumas reuniões porque elas estavam sem energia, não estavam funcionando. E aí, então, a pessoa, em vez de parar e dizer, espera aí, o que eu poderia fazer para melhorar? Tipo assim, pô, vamos estudar isso aí, vamos tentar fazer alguma coisa. Não, a pessoa diz, sabe o que? Eu vou tirando, e aí perde contato com a equipe. Perde contato com a equipe. Isso é que nem a gente, por exemplo, agora que está com filho adolescente em casa, é uma coisa que a Marília e eu falamos muito. Algumas conversas que a gente tem com os filhos adolescentes são conversas que não são super agradáveis. Mas o fato dela não ser agradável não significa que você não vá tê-la. Porque se eu, como pai, começo a me eximir disso, a Marília, como mãe, começa a se eximir, eu, como líder, de verdade, não estou praticando o que é a verdadeira liderança. É neste momento que eu deveria estar mais próximo. É justamente aí que a equipe precisa de você. Então, se você está olhando e dizendo, minha equipe não participa, ou a minha equipe não engaja nas reuniões, né? A minha equipe não dá sugestão quando eu peço, ou o pessoal chega atrasado na reunião, é muito mais um sintoma de que a reunião precisa ser repensada, né, do que realmente, será que precisa ter reunião ou não? Então, sempre que você olhar, tá lá no 4DX, né, as 4 disciplinas da execução, a reunião faz parte. E é uma reunião séria, focada, etc., temática, mas ela é super importante, porque senão eu começo a me afastar, e aí o que eu tenho? Uma reunião por mês para revisar uma coisa que já foi feita. Ou seja, eu estou atrasado no processo. Se eu tenho uma reunião por mês para revisar o que já foi feito, pare para pensar na lógica do processo. Está errado, certo? Eu tenho que ter um acompanhamento muito mais próximo. Todo mundo concorda que o mundo está mais rápido e mais ágil, e as minhas reuniões estão mais lentas, mais pesadas, não estou fazendo, a comunicação está... Não, as empresas que a gente acompanha,
Marcelo, tem muitos casos desses onde a gente está, inclusive, ajudando a direcionar a própria reunião. Às vezes a gente lidera a reunião, a Venda Mais, né, tipo, contratada, né, faz parte de um grande projeto, é uma das coisas que a gente faz, toca as reuniões também. E aí você vê que, a coisa é dinâmica. E as pessoas pedem para participar, porque elas sabem que vai ser útil. Isso que é muito legal. As pessoas pedem para participar, porque sabe que vai ser muito útil. Então, pare para você que é líder, pare para fazer uma autoavaliação, né, em relação a isso. Tipo, as pessoas estão pedindo para participar, estão engajadas, estão realmente envolvidas. E note que tudo que a gente está falando está muito, muito ligado ao tema. Foco no resultado. Marcelo, muita coisa para falar sobre isso, provavelmente. Ah, sim. E você sabe que um ponto super importante, Raul, que você falou é o seguinte, né? Então, beleza, vamos lá. Como construir, né? Um ponto que eu falo sempre e vou repetir aqui para vocês, né? O que fazem os seus campeões, né? Que atitudes e que ações têm os caras que vendem bem dentro da sua empresa, né? Então, assim, o cara que vende mais mix, por quê? O cara que tem mais positivação, por quê? O cara que gera mais lucro, por quê? Então, veja que eu vejo muitos líderes que ficam saindo sempre com quem não está produzindo. E você vai sair só com quem não está produzindo, você está acumulando só a informação de quem não produz, né? Então, a primeira coisa é você pegar, porque assim, não tem fórmula, né? Se tivesse fórmula, seria muito fácil, né? Você pegar quem tem melhor resultado em cada um dos seus 5 principais indicadores de performance, vai para campo com esse cara e entender o que esse cara faz. Entrevista esse cara para entender o que esse cara faz. Entrevista o cliente desse cara para entender o que esse cara faz. Porque aí você tem um ícone de cada indicador, e às vezes o cara são 2 indicadores, e aí você consegue reproduzir para a equipe o comportamento, as atitudes e as atividades que esse cara faz para conseguir ter resultado, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se você tem um grupo, se você tem um cluster de pessoas que não atingem resultado, muitas vezes você tem que agir diretamente sobre esse grupo. Porque às vezes você tenta juntar todo mundo para falar e aí você não consegue trabalhar com o grupo que precisa de suporte para ter uma melhoria de desempenho mais rápida. E você fica no ritmo das pessoas de alto, médio e baixa performance. E isso é muito ruim, porque você não fala nem para um nem para outro. Quando você pega esse grupo que está com dificuldade de atingir resultado e você começa a compartilhar as boas práticas, orientar e ir junto com esse cara também para ver como é que ele faz e orientar ele lá no campo, você começa a trabalhar grupos distintos com informações distintas. E Marcelo, aí você eu chamo isso de curva ABC de vendedor. Sim, é isso. Quase como se fosse uma curva ABC de vendedor também, né? Do tipo assim, se eu tô falando que eu faço isso para cliente, por que eu não vou fazer para dentro também, né? Exatamente. E aí você começa a trabalhar com níveis diferentes de produtividade, orientando, e o objetivo é tirar os caras que estão lá embaixo ou substituir, caso eles não tenham condições de fazer isso. Então veja que você começa a criar um ciclo positivo de informação dentro da sua empresa, reforçando isso que o Raul está falando, e você começa a entender o que você precisa falar para a equipe. E esse dia a gente teve um caso muito louco. Assim. Um cliente falando assim, não, nosso negócio é positivação, né? E a gente já participou de várias empresas que estavam sendo adquiridas, né? Fundos de investimento, não sei o quê, e a gente sabe que no final das contas o que vale é qual resultado esse negócio deixa e qual não deixa. Ah, eu tenho 500 lojas, cara, quanto deixa de resultado? Se não deixa resultado, você vai ser medido lá pelo resultado final. E a gente pegou e falou assim, quem são os vendedores que deixam mais resultado? Aí o cara pegou, olhou lá, mapeou. Aí eu falei: "O que que fazem esses vendedores?" Aí ele olhou para mim e falou bem assim: "Eles não positivam tanto". Eu falei: "Puta vida, cara, então, você está falando que o negócio é positivação, mas de repente o negócio não é positivação. Você pode colocar em um outro canal, indireto, para fazer a positivação para você, e você vai ter sua equipe fazendo o resultado para você. Cara, foi uma conversa super difícil. Porque veja que quando ele vai analisar de verdade qual é o principal resultado que ele precisa naquele momento, que é resultado financeiro, né? É fazer ter lucro a operação, ele descobre que uma parte importante do que ele está pedindo para a equipe não gera o resultado que ele precisa gerar. Certo? Então veja que ele estava direcionando a equipe para fazer o que os caras que tinham mais resultado não faziam. Então, quando você entende e aprofunda de verdade no qual é o seu grande objetivo, você começa a decodificar e às vezes você vai encontrar coisas que não é para reforçar o que você pensa,
mas são ações que de repente fala, cara, não sabia que era isso, né? E se você vai de verdade investigar o que faz cada um dos campeões que você tem dentro da sua empresa, não só o campeão que vende mais, mas um campeão em cada um dos indicadores, de repente você vai descobrir que eles não fazem coisas que você pensou que eles fizessem. E você precisa comunicar isso para a equipe e compartilhar isso com a equipe. Então, esse espírito de descoberta do líder, sabe? E veja, quando você descobre isso, essa reunião fica legal, porque você compartilha a prática legal. E assim você vai fazendo um processo que faz a máquina da sua equipe girar. Então, assim, só para tentar organizar um pouco, né, esses insights que a gente está passando para você, se você quer que ações a minha equipe precisa fazer, vai entender que ações fazem os caras que têm mais resultado em cada um dos indicadores. A hora que você entender isso, naturalmente você, como líder, está preparado para descer essas ações para o restante da sua equipe. Se você conseguir separar em grupos, melhor ainda para que você consiga ter uma força maior de informação, uma carga maior de informação em cada um dos grupos que você trabalha. E assim você começa a acompanhar o que faz quem consegue de verdade ter resultado e compartilhar essas práticas com o restante da equipe. Então veja que aí você fala assim, o cara não está batendo meta. Peraí, cara, ele está fazendo tudo certo. Eu sei que uma hora ele vai começar a bater meta. Eu sei que uma hora ele vai começar a ter resultado. Agora, se ele fizer tudo errado e tiver resultado, é aquele famoso voo de galinha, né? O cara vai ter um resultado no curto prazo, mas de verdade os processos dele não sustentam esse resultado no médio e longo prazo. Você sabe que eu estou lembrando uma vez que eu estava no Nordeste trabalhando com uma distribuidora de alimentos e eles fizeram uma convenção e na convenção, se eu não me engano, tinha uns 250 ou 300 representantes que ganharam, eram 1.200 no total, os 300 melhores foram convidados para a convenção. E na convenção tinha premiações por indicadores diversos e tinha um cara que o tempo inteiro estava lá no pódio ganhando prêmio. E aí depois, no final, tinha um grande prêmio, que era o que tinha melhores resultados no composto geral de tudo, e foi esse cara a receber. Eu estava olhando e dizendo, pô, esse cara é um fenômeno, porque eu chamo isso da corrida dos espermatozoides. Saem 1.200 representantes, lá no final depois tem um cara que né? E eu fiquei, nossa, que esse cara é um cara claramente fora da curva. Tranquilo, super bom, né? E aí depois terminou o evento, né? Dei minha palestra, etc. Tomei banho, fui para academia e tinha um pessoal lá e ele estava na bicicleta, tinha duas. Eu falei, puta, que delícia. Vou né, do lado do cara bater papo aqui. E aí comecei a conversar e uma das perguntas que eu sempre faço nessa hora é, além do né, o que está funcionando, me conte um pouco da tua história, o que você está fazendo diferente, eu pergunto quanto desse grupo aqui, quantos desse pessoal aqui te ligou ou veio falar com você agora, como eu vim, tipo, perguntando, né, o que você fez de diferente? E o cara falou, cara, ninguém, você é o primeiro que veio aqui. Aí eu falei, puta, que coisa triste, né? Eu falei dos outros 900 que nem vieram para a convenção, né? Porque tinha mais 900 que nem chegaram lá. Ah, não, esses caras provavelmente nem sabem que eu existo. E o diretor vai pegar alguma coisa disso aí que ele falou, não, o diretor tá super feliz que eu vendi bem, mas ele vai vir com uma nova campanha e aí eu que vou ter que inventar o caminho. Você vê o processo todo, não é um processo de aprendizagem, de melhoria, de nada, é simplesmente o saudoso Paulo Ferreira dizia que ele tinha alguns clientes que falavam, tipo, eu não quero saber se o pato é macho ou fêmea, eu quero o ovo no final. Ele falava exatamente isso. Eu quero a meta, eu não interessa o que você vai fazendo, tipo assim, não interessa se o pato é macho ou fêmea, me traga o ovo no final. E aqui me lembra um pouco isso, essa coisa de que não vou questionar muito, não vou me aprofundar muito, eu não sei exatamente o que o pessoal está fazendo, não sei nem se eu quero saber, porque, né, vai que está fazendo alguma coisa esquisita, vai ter uma coisa, tipo assim, deixa lá, tá? Deixa rola. E aí, uma das coisas que eu também estava pensando, Marcelo, é que de vez em quando, né, chegam e perguntam para a gente, diz, pô, preciso de resultado rápido. Como que eu traciono, né, em quem eu foco? Nos meus A, no meu B ou nos meus C? Certo? Você falou dos níveis, e assim, a gente está falando de bater meta, em quem que eu traciono. E eu sempre tenho notado que a resposta, geralmente de curto prazo, é usar, porque usar já estão, né, com mais volume, já respondem mais rapidamente, né, assim. Mas se você parar para olhar, a diferença que faz trabalhar os Bs, certo? É imensa, né? Fazer com que C suba para B e B suba para A, para começar, você depende cada vez menos dos As, né? Porque às vezes está muito concentrado o faturamento e a venda. Só que é um processo que é mais lento, é mais demorado, é mais estratégico, precisa desenvolver de verdade, precisa capacitar. Então é muito mais fácil chegar para usar, fazer uma campanha para usar e pronto, eu resolvo. E eu vou cobrindo,
né, por algum tempo, só que isso vai acumulando e não resolve de verdade o problema. Eu não estou realmente, né, lidando com a causa do problema. Então, essa troca, e você vê que volta de novo na comunicação, na agenda positiva, no que está funcionando, em desenvolver processo, em fazer com que as melhores práticas estejam, né, espalhadas pela equipe, e eu monitorar essas melhores práticas e ter metas para processo e não só para resultado. Você vê que tudo vai se acumulando. Muito legal. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, comente o que você acha, o que você tem feito, quais são os seus desafios, a gente está aqui para te ajudar. Marcelo, para terminar, algum comentário final? Você vê que a gente, mais uma vez, não ficou na formulazinha e não vai encontrar a formulazinha aqui, né? A gente vai para reflexão e acho que esse é o grande ponto, né? Qual é a zona de maior performance da sua equipe, quem são os caras de maior performance da sua equipe em cada um dos indicadores, entenda profundamente isso, vai ter que ir para campo, vai ter que gastar sola de sapato, vai ter que viajar de avião, viajar de carro para entender o que faz isso. E se você tiver gestores regionais, cada gestor regional deveria fazer esse mapeamento em cima dos caras de alta performance, né? Porque isso faz o resultado de verdade acontecer, isso te dá informação e subsídio para você compartilhar com o restante da equipe, né? E aí você começa a ter o seu modelo, você começa a ter o seu jeito de trabalhar, né? Esse dia a gente estava num cliente, só para fechar aqui, exemplificando, ele falou assim, ó, Caetano, o negócio é o seguinte, os caras, eles movimentam, eles trabalham com cards dentro do CRM deles, ele falou assim, os caras de maior performance média minha movimentam 20 cards por semana. Aí eu falei, significa o quê? Significa que eles interagem com 20 clientes por semana. Cada interação com o cliente é uma movimentação no card. Daí eu falei, e aí? Daí ele falou assim, a minha primeira meta é que todo mundo faça movimentação em 20 cards por semana. Eu nem quero saber exatamente o que eles estão fazendo, eu preciso que eles reproduzam esse comportamento. Depois eu vou refinar esse comportamento com eles. E eu estou sossegado fazendo isso daí. Ele falou, então eu comecei a monitorar movimento de cards por semana. Então você pode falar, pô, Caetano, mas isso não é alta performance, isso não é um ajuste de... Cara, isso é o começo da construção do processo, porque ele identificou um padrão de comportamento dos caras. E eu falei, e aí, o que mais você descobriu? Ele falou, descobri que tem cara que tem muito cliente na carteira e que tem que movimentar 40 cards por semana e a produtividade do cara é terrível, né? E aí eu tenho um ajuste para fazer na estrutura. Então, às vezes a gente fica querendo corrigir muitas coisas ao mesmo tempo, sendo que a gente pode pegar um padrão de comportamento e repetir com o restante do grupo. Ah, vai chegar lá na altíssima performance? Não, mas já vai começar a ter um padrão. E aí você vai aprimorando em cima do padrão que você criou junto com o seu time e junto com o comportamento de quem tem resultado. Você vê que começa com quantidade, certo? Você define, e aí você vai para qualidade. O que eu acho que está errado é quando esse cara diz, vamos para 20, entendi os 20, agora vamos para 20, vou cobrar 22, 24, 20, em vez de melhorar os 20. Você pode até ir para os 22. Então, na verdade, para mim é um jogo de dizer, ok, vamos para quantidade, aí vai para qualidade, aí vai para quantidade, aí vai para qualidade. Quando eu só foco em quantidade, ou quando eu só foco na qualidade, eu acabo perdendo. É quase como se fosse eu estava pensando agora que é uma matriz 2x2, em que eu vou fazendo um jogo de ajuste, e que às vezes o que acontece é que o líder e a equipe toda acaba ficando muito tempo preso numa forma, numa ótica, numa dimensão do processo, e aí acaba se limitando. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, é uma outra reflexão para você fazer. Se eu estou focando demais em quantidade, talvez deveria estar focando em qualidade, ou se eu estou exigindo muita qualidade, no fundo o que precisava era organizar a questão da quantidade de processos, de contatos, de propostas, então você tem indicadores que são qualitativos e tem indicadores que são quantitativos. E sem complicar, é fácil de você entender a diferença dos dois, certo? Um é o que a gente está fazendo, o outro é basicamente de resultado ou de melhora de eficiência. Então, se você realmente quer fazer essa busca contínua de ter consistência no alcance das metas, que é hoje o que a gente está falando aqui, Caetano e eu, pare para olhar, porque os teus indicadores vão ser sempre a bússola, e aí você consegue ter uma decisão mais bem embasada, certo? Tipo, pare para olhar, é menos subjetiva e mais objetiva. Tem um pouquinho de arte e ciência misturado, mas as duas, quando trabalham juntas, te colocam realmente no próximo patamar. Tá bom? Grande abraço, super obrigado por você estar aqui com a gente. Lembre de curtir, de comentar, de compartilhar. E lembre, se você precisar de ajuda com diagnóstico, com treinamento, com consultoria, com headhunting, com terceirização da força de venda, do qualquer coisa da área comercial, podemos te ajudar. Marcelo, quer falar sobre isso?
Não, é isso mesmo. E Inside Sales também, muita gente contratando a gente para implantar Inside Sales pelo Brasil. O Leandro, inclusive, fez um podcast aqui com a gente, do tipo excelente, então do tipo Inside Sales claramente e faz uma grande diferença para as empresas. Mas então, de novo, basicamente, é um hub de soluções da área comercial. Se você realmente está olhando para o teu modelo comercial e está dizendo, estou sentindo alguns desafios, pode até estar rodando super bem, mas você está sentindo que pode melhorar ou pode ter alguns sinais no horizonte de que talvez alguma coisa vai acontecer, você diz isso aqui, não sei se sustenta, ou se você não está satisfeito ou satisfeita, do tipo dizendo, eu acredito no potencial disso aqui, isso aqui não está dando o resultado que eu queria. Venha falar com a gente de novo, não é aquela banda de um homem só que vai lá, faz show, etc, e depois nós temos uma equipe, processo, sustentação, muitos casos para contar, e seria um prazer e uma honra trabalhar com você, tá bom? Grande abraço, obrigado, boas vendas e até o próximo podcast Venda Mais. Tchau!